Boa noite, Brasil! Boa noite, seguidores aqui do nosso canal, ABRH Brasil. Estou aqui a postos para a nossa segunda live do nosso Esquenta, que vai trazer aqui, alguns assuntos relacionados à educação, recursos humanos. E é claro, vai falar um pouco de estratégia, de como que o RH se posiciona diante de todo esse movimento que está acontecendo no mundo, de como que a gente reseta a estratégia, que é o evento que vai acontecer no dia 1º de outubro. Se você não se inscreveu ainda, por favor, ainda dá tempo, tá? E para quem tá aqui assistindo essa live, a gente vai ter um super, ultra, mega desconto especial, um presente, mas eu vou fazer que nem eu fiz na segunda-feira. Eu só vou dar esse presente se a gente conseguir chegar aqui a 100 pessoas assistindo essa live, tá bom? Então eu quero que vocês peguem esse aviãozinho, convidem outras pessoas. Eu vou ter a oportunidade aqui de conversar com um cara pelo qual eu sou completamente apaixonada, né? Eu sou muito fã do que ele faz, do que ele propõe. Eu acho que ele coloca a gente para pensar. E esse é um pouco do objetivo que a gente tem aqui no Esquenta. E sem dúvida é o objetivo que a gente tem no nosso evento, que é o 2º Fórum Global Learning, que vai acontecer no dia 1º de outubro. E as inscrições estão abertas para você que está aí, precisando entender o que fazer de diferente. É um momento síncrono, onde várias mentes pensantes irão se reunir a outras mentes pensantes, e diante de uma série de transformações e provocações, a ideia é que a gente saia dali não só reflexivo, mas pronto para agir, pronto para transformar e para se posicionar nesse mundão aí que está exigindo cada vez mais de nós. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Carol Manciola. Eu sou CEO da Posiciona Educação e Desenvolvimento, sou autora do livro Bora Bater Meta, sou autora do livro Seis da Vida, uma apaixonada pela área de recursos humanos, uma apaixonada por educação, uma apaixonada por gente e alguém que muito mais do que dominar o mundo está totalmente disposta a mudar o mundo, Eu acho que a gente não está aqui para dominar o mundo, a gente está aqui para, de fato, mudar o mundo. Flavinha, se você estiver me assistindo aqui, acho que o Conrado não me achou aqui na BRH Brasil, troca aí uma figurinha com ele no WhatsApp, diz pra ele que a gente já tá ao vivo, manda o link aqui da nossa live, porque a gente tá esperando aqui o nosso super, ultra, mega convidado, Conrado Schlohauer, para falar de um tema, que muita gente não sabe o que é Life Wide Learning, O que é Life Wide Learning? Porque a gente falou tanto de Lifelong Learning, agora a gente vai falar de Life Wide Learning, e o Conrado, sem dúvida, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, a entender o porquê dele estar levantando essa bandeira agora e, principalmente, se a educação está mudando, como que a gente faz para se posicionar, como que o RH se posiciona nesse contexto. Muito obrigada, Leonel. Muito obrigada, gente. Eu tô adorando fazer esse movimento, Enquanto o Conrado não chega aqui, eu vou contar para vocês uma pequena história, mas eu conheci a BRH em 2001, por intermédio do César Souza, que foi fazer o lançamento de um livro na Bahia. Eu fiquei apaixonada porque eu vi na capa da Você S.A., você do tamanho dos seus sonhos. Dei um jeito de conseguir o ingresso para uma palestra que ele ia dar. Eu lembro que o ingresso custava R$90. Custava R$90 e o meu salário na época era de R$180. E eu consegui uma conexão, consegui uma cortesia, fui para esse evento, me conectei ao César e desde então eu digo que ele é meu padrinho corporativo, porque de fato ele acreditou no meu potencial, me colocou, junto de pessoas que me inspiraram muito, e aí eu fiz essa conexão com a BRH. De lá para cá eu me tornei voluntária no sistema BRH, então fui diretora de comunicação lá na Bahia. Tem uma história maravilhosa. Eu digo que Conar, para mim, é sempre um marco, porque se hoje eu tô aqui em São Paulo, se hoje eu trabalho com educação, foi graças à BRH. Então eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com a instituição, e para mim é uma honra e um orgulho estar aqui com vocês. Flavítia, Conrado não tá aqui ainda, me ajuda a achar ele, manda uma mensagem para ele no Zap. Peraí, Conrado, você já apareceu aqui? Ainda não. Tô esperando o nosso convidado. Vamos ver se a Flávia Flomensky, que tá aqui assistindo, ela que é gerente executiva da BRH, se ela me ajuda a trazer o Conrado pra cá, tá bom? Enquanto isso, eu vou falar mais um pouco, do nosso fórum. Então essa é a 2ª edição do fórum, esse é um movimento bem bacana que a BRH faz. A gente sabe que nesse momento de pandemia a gente não pode estar fisicamente junto, mas a gente não pode perder a oportunidade de fazer esse mastermind acontecer.
Então, muitas pessoas ficam às vezes, mas pagar para fazer um evento, né, que vai ser à distância, né, com tanta coisa de graça. Gente, vamos lá, né? A gente tá falando de uma super curadoria, a gente tá falando de temas extremamente relevantes, a gente tá falando de moderação e a gente tá falando de uma coisa que é muito importante nos eventos online e que faz parte também do evento presencial, que é a conexão, que é o network. Carol, mas não dá para fazer network num evento digital? Claro que dá para fazer network num evento digital. Né? Eu costumo dizer que o chat, gente, o chat é o novo momento, né? Eu já vi gente aqui trocar figurinha, às vezes, durante uma live, né? Eu já vi algumas pessoas se conhecendo no meio de um evento. Às vezes a gente faz live lá no YouTube, o pessoal conversa, um curte o outro. Então, assim, gente, essa possibilidade de se conhecer, de se conectar a pessoas que têm interesses comuns aos nossos, né, que têm objetivos comuns, que têm valores comuns, tudo isso é muito importante. Então, se você faz parte da comunidade de recursos humanos do Brasil, você precisa se filiar à BRH seccional lá do seu estado. Isso é muito bacana, porque você pode participar de uma série de movimentos e você pode também deve participar dos eventos. O bom do lado, a coisa mais legal do lado digital é que ele democratizou a informação. Então a gente tem aqui a oportunidade de participar de um evento grandioso, como foi o Conar desse ano, que foi sensacional, um evento incrível. Eu participei do início ao fim, eu conectei ele na minha TV aqui gigante e fiquei assistindo como se eu estivesse lá, eu interagi, né? Eu participei lá no aplicativo e eu conheci muita gente e eu tô aqui inclusive por conta do Conar, ou seja, tá vendo como faz sentido, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente causa nas pessoas, do impacto que a gente causa com as nossas atitudes, mas Ei, galera, desculpa aí a interrupção, é porque o Conrado tava me ligando, porque o Instagram tem dessas, né? De vez em quando a gente paga uns micos aqui no Instagram por conta do horário de pico, por conta de muitas lives acontecendo ao mesmo tempo, e ele não distribui. Por isso, inclusive, que a gente conta com vocês. Esse é um bate-papo muito importante para quem trabalha na área de educação. Então, eu convido vocês a convidarem outras pessoas. Para isso é bem simples. É só pegar esse aviãozinho que tá aqui embaixo, tá vendo esse... Você clica nele e aí você seleciona algumas pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse papo, né? E é um papo com um dos grandes, né? Uma das grandes vozes. Agora o Conrado entrou, né? O Conrado, sem dúvida, é uma das pessoas mais influentes quando a gente fala em educação corporativa, em educação de adultos, né? O cara tem doutorado nesse assunto. Ele é uma grande inspiração. Eu tive a oportunidade de conhecer o Conrado na época ainda do Lab SSJ. Era uma empresa que eu admirava muito. Meu sonho era trabalhar no Lab SSJ. Eu brinco que eu entrei no Lab SSJ pela janela. Mas a gente vai contar. Vamos lá, Conradão. Tô esperando você aqui para esse bate-papo incrível. Tô cheio de perguntas aqui para vocês. E vocês podem mandar perguntas também, tá bom, galera? Seja bem-vindo, querida. Caraca, tava nervoso demais! Eu não sei o que aconteceu. Eu tava na página e eu tive que sair e entrar de novo. E a gente falou agora, faz 3 minutos. Tudo bem, pessoal? Desculpem o atraso. Tranquila. Assim como no evento presencial acontece o empecilho, o trânsito, etc e tal. Mas é engraçado porque eu não sabia que isso podia acontecer. Que não tava ao vivo. Então, deixa eu Enfim, te contar mas uma coisa. estamos. Vou te contar uma coisa sobre o Instagram, tá? E quem tá aqui, dica da Carol sobre o Instagram, afinal de contas, eu sou viciada em rede social. O Instagram, quando a gente faz uma live, quando a gente faz qualquer movimento, um story, ele distribui isso. Então, por exemplo, às vezes você tá lá passeando pelo Instagram e você recebe, olha, a BRH Brasil está ao vivo. E quando é que ele começa a distribuir para mais pessoas? Quando as pessoas interagem. Então, você que está aqui, manda mensagem, manda coração, né? Porque isso faz com que a nossa live bombe. O Instagram entenda o seguinte: caramba, esses dois juntos são demais, mais pessoas merecem ouvi-las, e aí ela distribui para mais pessoas. Então, talvez tenha sido uma questão de distribuição. Mas estamos aqui. Eu posso dar Né? coração para mim mesmo? Não posso. Não, você não pode dar coração para você mesmo, Conrado. A gente tem que contar com o coração dos outros. Então, galera, É bonito isso. Muito mandem bonito isso. coração, mandem coração. Aí, obrigada, Danilo, obrigada, Jô. Tem a torcida da Carol aqui também, né? Porque eu faço assim, equipe, né? Equipe entra, né? Aquele jeito carinhoso meu que você conhece, né? Então tá todo mundo aqui também, a Flavinha. Muito Então bom. manda aviãozinho também. Mas, Conrado, quem é Oi. você na fila do pão? Na fila do pão, eu sou o cara do pão integral, importante dizer isso. Puta, eu gosto do meu currículo, eu falo, eu sou um apaixonado por isso que eu faço. Eu sou um cinquentão, acabei de fazer 50 anos. É bom demais isso. Uhum. Puta, eu sou um cara
casado, feliz, eu casei com a cliente, né? Eu brinco, né? Que eu casei com a cliente porque o jurídico mandou, cara. O jurídico da empresa falou que achou que era ruim. Apaixonado pela esposa, apaixonado pelos filhos, apaixonado pela família, apaixonado pelo aprendizado e, putz, no sexto mês de uma carreira nova. Então é meio isso. E um provocador, que nem você, eu sou um baita provocador. Ah, obrigada aí pela comparação, né? Porque ser comparada com Conrado Schlohauer é Ah, realmente. gracinha. Conrado, te conheço já há alguns anos, não vou lembrar exatamente, mas acho que em 2013, que foi quando entrei na Ferolab. Eu sempre costumo contar essa história também, gente. O Conrado foi o último chefe que eu tive na vida. Então, eu respondia diretamente para o Conrado, a gente chorava junto, a gente comemorava junto. E depois do Conrado, não foi por ele, não foi culpa dele, tá? Mas eu queria muito empreender, né? E ele também super incentivou essa nova carreira aqui, que já são 3 anos de Posiciona. Mas uma das coisas que eu sentia ao trabalhar com o Conrado era muita dor de cabeça. Muita, muita. Nunca tive tanta enxaqueca na minha vida, porque cada reunião com o Conrado era uma oportunidade muito grande de aprender, né? Então eu entrava para discutir, sei lá, uma linha de uma planilha Excel e saía com a tese de doutorado dele para ler no final de semana. E eu queria entender de você, Conrado, porque eu acho que essa é uma pergunta bacana para a gente começar esse bate-papo, porque assim, o que que te inspira a ser essa pessoa assim tão generosa? Eu acho que Essa pergunta é difícil. é, eu acho que tem um lado anjinho e um lado diabinho. O lado anjinho é assim, é, algumas coisas são tão fortes para mim, eu ia falar óbvio, mas óbvio parece que diminui para os olhares, né? Mas são tão fortes para mim, tão fortes, e me dão tanto prazer, tipo, o aprender mesmo, o aprender constantemente, o se aprofundar, para mim tem uma coisa que eu falo, tenho conversado muito com o Alex Bretas, meu parceirão, que é do o inglês que é mais bonito, né? Do healing learning, mas o aprendizado curativo, né? Que é o aprender como um processo de cura mesmo, sabe? Porque aprender a descobrir coisas novas. Então, eu tenho uma coisa tão forte assim de de, de me apaixonar que assim é o maior número de pessoas possível tem que saber isso e eu tenho uma necessidade de que as pessoas saibam porque não é possível que é que nem sabe quindim. Como é que as pessoas não conhecem quindim? Então você tem que contar para o mundo que existe quindim em bala de coco. E Agora cuspir tem um com lado, ovo. eu tenho um lado que eu não posso contar que é um pouco de ego mesmo, assim. Eu sou um cara que gosta de palco e eu sei, assim, eu gosto de falar porque é um lado sombra das pessoas normalmente, né? Então não é a gentileza, mas é muito, assim, eu tenho muito prazer das pessoas gostarem de algo que me dá orgulho. Então tem esse lado, assim, eu tenho brinco, meu indicador, o meu KPI principal é orgulho. É, orgulho da empresa que onde eu estou trabalhando, da iniciativa onde eu estou trabalhando, sei lá. Então, acho que é isso. É isso. E poder compartilhar. Eu tenho uma coisa, Carol, que é assim. Tô começando a compartilhar mais, mas daí eu fiz uma escala para mim. Faz escala para cabeça. A escala é maior, tá? Mas eu tô aqui. A escala é assim. De um lado é o que o marketing digital manda você publicar. Ah, De outro lado é o que a preguiça faz você não publicar. Eu quero estar aqui no meio. Então, eu nem quero publicar o que o marketing manda publicar para fazer crescimento orgânico, sei lá o quê, e nem quero deixar de publicar porque eu estou com preguiça ou porque eu posterguei. Então, eu quero trabalhar aqui no meio para poder contar mais coisa para mais gente. legal. Você sabe que esse negócio de compartilhar, às vezes a gente entra numa pilha, né? Pelo ego, pelo like, pelo número de seguidores, mas acaba virando uma cobrança. As pessoas esperam de você, mas eu quero saber seu posicionamento, você é uma inspiração para mim, como que a gente pode compartilhar? E eu estava hoje numa reunião com um cliente, e foi muito interessante. Aliás, a primeira reunião presencial que eu fiz, né? Depois Eu desse vi. tempo todo, e foi a última que eu fiz com esse cliente, a primeira eu fiz com esse cliente. Ele estava falando sobre o desafio das redes sociais, né? Que ele falou assim, porque o pessoal fica postando coisa que não deve da empresa. Eu falei, então, né? Eu acho que é que nem o WhatsApp, não dá para você dizer para as pessoas não usarem, porque a gente passou um tempão falando para a equipe de vendas, não pode usar o WhatsApp, e agora está todo mundo vendendo pelo WhatsApp. Então, é melhor a gente encontrar o melhor daquele caminho e conseguir, né, se beneficiar dele, mas ao mesmo tempo sentir prazer com isso, porque se virar sofrimento não está fazendo sentido.
E quando a gente fala desse processo todo de compartilhar, do orgulho, eu acho que a gente se conecta muito, inclusive por conta disso, né? Você começou agora todo um movimento de life-wide learning, né? Eu já tinha ouvido falar de lifelong learning. Esse troço você inventou, esse negócio já existia. Fala pra gente o que é o lifelong learning e por que que você decidiu levantar essa bandeira agora. Legal. Life Wide Learning, wide é largo, né? Então, Life Wide Learning é aprender ao largo da vida, mas aprender em vários espaços da vida, né? Então, como se lifelong fosse uma coisa ao longo, literalmente, Life Wide fosse a outro eixo aqui, o eixo Y, que fala, ó, você não aprende só no ambiente formal, você aprende no ambiente informal também, você aprende com a família, você aprende com a igreja, você aprende no bate-papo, você aprende conversando com o filho, enfim. Não é uma coisa nova, nem é uma coisa minha. É uma coisa de em 2000, tem um memorando sobre aprendizado ao longo da vida, a Comunidade Europeia escreveu esse memorando lindo, onde ela fala assim, gente, se a gente depender de aprendizado formal, a gente nunca vai atingir o lifelong learning. Porque a gente não vai conseguir fazer tanta escola, formar tanto professor para treinar todo mundo. Pra... Então, assim, a gente precisa reconhecer, e aí tem dois aspectos. Um aspecto é incentivar, outro é reconhecer. Então, a gente precisa reconhecer que o aprendizado formal vale informal vale tanto quanto o formal. Então, o exemplo clássico que eu dou, se você é um pescador, você não precisa ir para o Senai ou para o Senac fazer um curso de pesca, você é um pescador. Uhum. Então, eventualmente, para vendas, isso pode ser verdade também. Você trabalha em vendas, não é uma formação de você, é um vendedor. Então, a coisa. E por outro lado, a gente sabe que tem uma relação super direta entre ter a certificação e grana. Então, se eu conseguir reconhecer, como sociedade, que o processo de aprendizado que ocorre de maneira espontânea em vários lugares vale tanto, tem tanto valor quanto o aspecto formal, eu tenho um ganho. E outra coisa é o estímulo. E o estímulo, ele se dá pelo reconhecimento, mas se dá também por contar para as pessoas e formar as pessoas e ajudar as pessoas a identificarem o aprendizado que acontece no dia a dia. No fundo, é quase que colocar uma lente onde você está na reunião, eu vou te falar o que aconteceu uma história de reunião daqui a pouco, mas colocar uma lente que estava na reunião e falar assim, caramba, olha que insight que tem isso daqui. Então é estar atento para o aprendizado que acontece em todo lugar. Em 2000 foi essa coisa. Eu fiz Tá um atento e doutorado reconhecer esse aprendizado como válido, né? Como como dizer assim, válido, é como isso. válido. E o reconhecimento como válido, além de ter uma coisa que é afetiva, assim, putz, aquela sensação de, nossa, tem uma coisa que você conta pro cérebro, ó, isso é aprendizado, então guarda que eu quero usar depois. Você fala assim, ah, legal, coisa boa, ele vai embora. Mas só para contar um pouco a minha relação com Life-Wide Learning, eu fiz um doutorado na psicologia da aprendizagem na USP, cujo tema é, sempre pena mais longo, né? O estudo exploratório do aprendiz adulto autodirigido em ambientes informais. E aprender em ambientes informais é exatamente Life-Wide. Então, a primeira vez que eu falei Life-Wide foi exatamente no doutorado. E recentemente, depois a gente fala um pouco desse processo de mudança, mas recentemente eu falei, cara, é isso que o mundo precisa. Tanto que a empresa chama Novi, a Life-Wide Learning Company. Então, assim, a gente precisa de... Você sabe que eu não acredito em treinamento como a única função, não como, eu acho que é uma solução, mas não pode ser a única solução, né? Então, se não é a solução, é o quê? É esse olhar wide. Só para contar a história da reunião, que foi engraçado. Eu estava falando, né? Eu estava fazendo um método que eu uso que chama Learning Sprint, que é para desenvolver o aprendizado autodirigido. Eu fiz com o Alex também. E daí, o cara falou assim, mas a primeira etapa é você definir e ajudar a escolher qual que é o processo de aprendizagem. O que você precisa aprender? É difícil definir o que você precisa aprender, né? E daí o cara virou e falou assim, mas Conrado, eu li o trecho aquele discurso do Steve Jobs, que ele conta, né, que você só consegue entender a vida de trás para frente. Que a Apple é a Apple porque ele fez um curso de caligrafia porque ele não gostava das matérias. Então tem um pouco do acaso. Fred é o cara que fala. Fred da Ambev. E, cara, eu tava no meio da workshop, eu falei, cara, que puta insight. O que eu faço com ele, né? E me fez refletir tanto enfim, e me fez ajustar até o meu olhar para o método. Mas eu podia ter um professor bravo falando, puta, esse cara quer me ferrar. Esse cara tá quebrando minha lógica.
Então, esse contexto de aprendizado é um pouco isso, sabe? E vulnerabilidade, né? Que é a palavra da moda ainda, né? Mas é vulnerabilidade, é falar assim, putz, se eu tô aqui para aprender, é porque eu não sei. Então, se eu não sei tanto que eu preciso aproveitar todo momento, né? Enfim, é isso. Você sabe que esses dias eu tava numa live com a Elisa Tawil, e ela contou um negócio que eu achei muito legal. Ela falou assim, Carol, muita gente tem medo de aprender, de adquirir novos conhecimentos, porque é como se fosse o seguinte: quando você conhece isso, o que você desconhece é isso. Quando você passa a conhecer isso, o que você desconhece é isso. Ou seja, à medida que você conhece, você desconhece. Carol, eu Né? E tive tem uma muito. crise essa semana passada. Eu estou dando muita palestra, fazendo muita live, e Uhum. aí e fazendo muito learning sprint. Learning sprint é totalmente autodirigido. Você cria o contexto da. Assim, eu não falo meia hora em 6 encontros. E eu fui aplicar um workshop sobre aprendizagem. E daí eu comecei a montar, eu falei, cara, eu sou engodo, eu não sei nada desse assunto. Tudo que eu sei cabe em 40 minutos de palestra. Cara, entrei numa crise, eu estudei que nem um louco. Daí eu comecei a escrever coisas legais, e daí eu fui ver que eu estava lendo o texto meu mesmo. Aí eu saí da crise. Eu falei, não, você sabe, isso só tá. Mas essa provocação, Quando você se torna a sua própria referência, né? Você fala, meu. e essa provocação, sabe, eu estudo muito, eu estudo muito, eu estudo muito. Eu tenho prazer nisso. Eu brinco para as pessoas, tô lendo um livro chato. Eu falo, pelo amor de Deus, joga fora. Você sabia, Carol, que a cada 4 segundos é lançado um livro no mundo? E, cara, você vai perder tempo com um livro chato? Joga fora, pega outro. Então, assim, para mim está muito vinculado de uma maneira orgânica quase o aprender com prazer. Sabe, eu adoro entrar na livraria. Triste que as livrarias no Brasil estão com essa dificuldade. Enfim. Eu vou fazer uma ponderação aqui para você me dizer se eu aprendi, tá? Porque eu tive um insight enquanto você falava. Boa. Eu recentemente terminei de ler O Cisne Negro, né? Que é aquele livro do Nassim Taleb, e tem um pouco disso do discurso de Steve Jobs, né? Você só consegue entender o porquê olhando de onde você chegou para trás. E a lógica do Cisne Negro é exatamente essa. É aquele evento que fala, meu, é improvável isso acontecer. Mas quando acontece, você fala, mas era óbvio que isso ia acontecer. Né? E quando a gente olha para a carreira das pessoas, tem um pouco disso. Né? Quando você chega onde você chegou, a pessoa fala, é óbvio que essa pessoa ia fazer sucesso, olha o que ela fez ao longo da vida. Mas enquanto você estava ali fazendo, tinha muita gente criticando. E quando você trouxe essa questão do lifelong learning, é assim, puxa, aproveite todas as oportunidades de aprendizagem que surgem na sua frente, porque talvez aquilo nem seja tão útil agora, mas aquilo vai te levar a um lugar que talvez seja exatamente aonde você quer chegar. Faz sentido? Ou eu falei Mas, besteira? não, é exatamente isso. Na verdade, juntando até a Deb, que está nos Estados Unidos, em Austin, provavelmente, que é a VP pela América Latina da The Grid. The Ela Grid. falou uma coisa aqui de hábito, né? No fundo, assim, você cria o hábito do aprendizado formal e do aprendizado informal. Sim. Então, você sabe, assim, eu atrapalho as reuniões se eu não me controlar, porque eu vou tendo ideia, eu vou. Mas a questão é que, assim, quanto mais. São duas coisas. A primeira, quanto mais atento você tá, mais você vai juntando o repertório e ele se une. Ele se une em algum momento. Semana que vem Sim. eu vou soltar um vídeo que eu usei no evento, onde a gente ensinou data-driven com uma composição de uma música clássica. E, cara, é uma coisa que você vai ver, eu não vou contar, mas é literalmente de chorar. Então, isso é um pouco isso. E agora tem um outro aspecto, que é uma frase de um cara que chama Albert Bandura, um psicólogo canadense, que ele fala: não é porque as coisas acontecem ao acaso que você não pode interferir nisso. Perfeito. E, putz, Perfeito. assim, se você tiver aberto para as coisas, adoro quando você vira para baixo e começa a escrever. Se É. você tiver, se você tiver aberto e exposto, né? No fundo, o Lifeline é isso. Vamos viver a vida, vamos putz, experimentar coisas diferentes, assim. E vai da tecnologia à meditação, assim. Você sabe como eu gosto de tecnologia. E eu, inclusive, eu juntei as duas coisas. Eu aprendi a meditar com um medidor de onda cerebral, porque Adorei. ele me ajuda no processo. Ele É, fala, mas, você está mas, roubando, você está pensando. mas sabe como é que ele fala? É mais legal. Sabe como é que ele fala isso? É exatamente isso. Ele com sons da natureza. Tipo assim, riozinho gostoso, você tá bem. Passarinho, você tá ótimo. É o Buda. Começa um ventinho,
Hum. Começa a chover, minha filha, você está viajando. Então, e é muito legal porque inconscientemente eu sei que eu foco aqui em algum lugar por aqui, eu E trago de vai. volta. Mas no fundo essa mistura, né? E é uma coisa de repertório, né? Repertório de vida. Sem dúvida. E eu acho que até indo para RH, né? A gente Eu ia tem te que fazer essa chegar. pergunta agora. A gente tem que, talvez o RH tenha que ajudar as pessoas a criarem repertório, né? Você chegou no momento, agora momento polêmico da live. Gente, eu tô aqui, eu tenho licença poética, tá? Para poder fazer essas perguntas. Mas assim, tá todo mundo discutindo, né, a vida, o que que tem que mudar. O mundo inteiro tá mudando, o RH também precisa mudar. Esses dias eu tô fazendo uma série de vídeos para um cliente, eu falei: "Ah, vou mandar para você de 1 minuto que fica mais fácil mandar por WhatsApp". Ela falou: "Não, mas eu não vou mandar por WhatsApp, isso aqui a gente vai subir numa plataforma nossa, a pessoa tem que baixar um aplicativo, fazer um login para que ela possa ter acesso". Porque, Carol, né, se eu mandar pelo WhatsApp, como é que eu vou saber quem assistiu ou quem não assistiu o vídeo? Aí eu falei: "Não", né, tipo, aí eu falei: "Mas o que é mais importante para você? As pessoas receberem, assistirem ou você controlar quem assistiu?". As duas coisas são importantes. E aí vem um ponto importante, Conrado. Vai rindo, Deb, vai rindo, né? O pessoal tá rindo aí, mas assim, não foi aqui no Brasil, a gente foi na Tailândia, né? Na Foi um lugar Tailândia muito acontece distante isso direto. daqui, direto. E aí eu fico pensando o seguinte, Conrado, tá bom, se a educação tá mudando, né? O que a RH precisa fazer para se adaptar? Porque ele é o guardião do aprendizado, é ele quem diz para as pessoas o que elas devem aprender, são eles que desenham as trilhas, são eles que contratam o LMS, são eles que aprovam as consultorias, são eles que escolhem os palestrantes. O que muda, É, Conrado? Ou até subiu a audiência da live. olha Chama que lá. agora eu vou dar uma de Datena, gente. É, Tipo, pessoal, daqui a dois, quando chegar a 100, a gente fala. quando chegar É, em 100, a gente fala. putz, assim, a primeira coisa é a consciência, né, de que não está funcionando. E eu conto isso para todo mundo. Eu faço curso de 6Ds desde 2011, quando a gente trouxe para o Brasil. Sou super amigo dos autores. Esse dado é global, né, do Brasil, mas você pergunta para o RH que percentual das pessoas aplica o que aprende e, ao aplicar, melhora a performance, o número fica entre 16% e 20%. Isso o próprio RH. Então, assim, se o RH sabe que 80% do treinamento não funciona, e pior, uma empresa que treina muito, mas muito, treina 15 dias por ano. Mas eu não conheço nenhuma. Mas se treinar muito, cara, você tem os 350. Então, assim, a primeira coisa é reconhecer que não funciona, a segunda coisa é testar, experimentar. Mas o que eu tenho visto, putz, bastante empresa já nesse caminho. Ter um foco maior em quatro coisas. Um, em estruturar e impactar a cultura de aprendizado. Da mesma maneira que a gente fala de cultura, né? Ninguém cria uma cultura de aprendizado, ela já existe. Você vai influenciá-la. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é ser aberto no processo de criação. Não tem nenhum projeto. A Nove, ela só cuida de aprendizagem. A Nove, eu não faço trilha de temas, eu não faço treininho, eu faço aprendizagem, cultura, redesenho de educação corporativa só. E foi uma escolha feliz. Então, a segunda coisa é trazer gente de fora. Nenhum projeto nosso não tem gente de fora. E você sabe quem são as pessoas da sua empresa. Aquela pessoa que adora, aquela pessoa que, putz, que vai lá perguntar, que faz curso sem você saber. Então, essa segunda coisa é muito importante. A terceira é redesenhar a política e a estrutura, porque a gente tem uma máquina de fazer curso. A gente identifica a necessidade, e aí até uma história louca, né? Você desenha, você faz um workshop lá, eu fiz muito isso, gente. Assim, essa Já casa aqui é fiz. feita com isso. Você vai lá, faz workshop de desenho de competência, aí você desenha a competência, aí você chama a gente de comunicação, aí você divulga a competência, aí você desenha o comportamento observável, divulga o comportamento observável, faz a primeira análise, faz a segunda análise, identifica o gap, 2 anos e meio depois você vai fazer um workshop de negociação, porque 73% da área deu. Puta, isso não para de pé, gente.
É meio lógico. Minha filha Alice entrou, filha, eu amo você. Ai, que lindo. Eles tiram sarro, que eu só falo aprendizado, não falo outra palavra. Então, assim, a gente está a gente tá no segundo ponto, é abrir. Terceiro ponto é entender que aprender é mais do que passar conteúdo. Entender que aprender não se dá. Então, quando eu falo, o terceiro ponto, na verdade, é redesenhar o processo, é porque a gente tem que trocar a maquininha de fazer hum, curso por outra coisa. E o que é essa outra coisa? É uma máquina de criar cultura, uma máquina de abrir. Olha o João está fazendo esta máquina na Vale. Então, assim, é esse olhar mais amplo. De novo, vai ter treinamento, e treinamento obrigatório, a gente faz. Mas, putz, é um olhar mais amplo. E o último ponto, aí tem a ver um pouco com um olhar interno, que é mais coragem, menos controle. Assim, abrir a mão. A Jane Hart é uma pessoa super bacana, acabou de soltar uma pesquisa das 200 ferramentas de aprendizado, e o que a Jane fala é que ele tem um post que assim, não pode ter uma polícia do aprendizado. E, cara, vai dizer que o RH vai ficar puto quando a fábrica de Valinhos faz uma workshop e você não sabe. A gente fez um trabalho agora na Renner, eu e o Rodrigo e o Leandro da Eu Nuts. vi, babei, mandei pra É, minha equipe inteira, falei sonho de vida. Virou meta esse negócio aqui. E esse trabalho, assim, foi muito legal, porque eu fiz a facilitação, né, tipo mestre de cerimônias 2 dias, Aham. adorei fazer isso, né? Um monte de convidados loucos, o John Hagel, uma galera da Bem Animal, o Fábio, assim, tem todo mundo super bom, e aí era uma coisa meio, né? Olha no meu Instagram, a tela é linda, né? Uma tela Eu toda vi, aberta. babei muito naquilo. Mas sabe quando começou aquele programa? Começou 6 semanas antes. A gente pegou 120 líderes, dividiu em 12 grupos de Learning Sprint, e essas pessoas, de maneira autodirigida, uma vez por semana se encontravam para falar o que você vai aprender sobre o tema, e cada um por si. A gente se encontrava de novo. E a gente dava dicas do processo de aprendizado autodirigido. Quando chegou na quarta semana, a gente falou assim, eles já sabiam, mas a gente falou assim, vocês têm que fazer um MVP agora. Da quarta para a quinta semana, Carol, eles criaram qual era o MVP. Da quinta para a sexta semana, eles aplicaram o MVP, criaram um vídeo, e na convenção eles foram fazer pitch para contar como é que era o MVP, e tiveram alguns mais votados. Olha a cultura de aprendizado que aconteceu. O evento não foi um evento, o evento foi a celebração e o começo de uma jornada que 2 dias depois passou para 1.200 pessoas e daqui a uma semana vai para outras 2.000 pessoas. E com a Cara, mensagem o tempo todo de que aprender é bom. Então, assim, só para terminar, quando a gente quer que as pessoas usem preservativo no Carnaval de Salvador, a gente não dá um workshop, a gente usa comunicação. E isso é mudança de comportamento. O objetivo de RH não é mudar comportamento. Então, por que a gente não vai muito mais pesado em relação ao uso de comunicação, uso de nudge, de behavioral science? Às vezes tem um monte de coisa que é melhor fazer isso. Carol, eu passei por aquele momento que você sabe que eu tanto desejava. A pessoa falou assim: eu quero que você venha falar de cultura de feedback. E eu falei: feedback, caraca. E eu falei: cara, não dá para falar de cultura de feedback, gente, desculpa. já passou, já deu. Vamos Vamos para falar de, próximo, né? vamos falar de conversa e não vamos falar via workshop, né? Enfim, ó, o João tá falando aqui, ó, eu ficava puto quando a fábrica de Valinhos fazia alguma coisa muito boa e não me Bom, ainda me contava. contava, né? Porque eu não podia compartilhar e multiplicar, muito bom. Mas você sabe que tem algumas coisas, né? Porque, assim, existe a conversa cabeça no topo e existe aquilo que... E a galera que tá chegando, né? RH, eu costumo dizer que é uma área muito apaixonada, muito apaixonante, muita gente sonha em trabalhar, gente, aquela coisa. E aí você tá trazendo toda essa viagem agora, de que menos controle, mais coragem. Mas aí o pessoal fica perguntando, não, Carol, mas é porque a gente precisa começar a fazer o LNT do ano que vem. Eu falei, cara, esquece LNT, não existe mais levantamento, você dá treinamento. Outra coisa, Carol, você vai dar aula semana que vem? Deixa eu ver seu plano de aula, hein? Porque eu quero saber slide por slide, minuto a minuto, lembra disso? Opa! Minuto a minuto, o que você vai falar? E aí é meio louco isso, porque a gente quer fazer as coisas, a gente quer acontecer, tanto que eu brinco, de vez em quando parece que a gente tem que fingir que vai fazer o que o cliente quer, chegar na hora da uma de doido e acaba funcionando. Mas isso é insano, né? Porque acaba indo contra aquilo que a gente de fato acredita. E você no começo da pandemia, fez uma live comigo, que para mim foi muito marcante,
E você trouxe para mim um dos maiores aprendizados que eu tive aqui nessa pandemia. Não sei, vou dar o feedback agora ao vivo, né? Já que a gente está em cultura de feedback. Que foi o seguinte, eu estava perguntando para você sobre metodologia, sobre o como, sobre o que, e você falou, Carol, a discussão não está mais no que aprender, no como aprender. A discussão hoje tem que estar no porquê aprender. Isso aí. Né? E eu acho que até hoje, quando a gente vai para uma sala de aula, muita gente está ali pensando, o que eu estou fazendo aqui? Isso. Né? E quando essa conexão não acontece, de fato, é dinheiro sendo rasgado, né? Dinheiro sendo jogado no lixo, é tempo que é vida das pessoas sendo desperdiçado, né? E no final, o bacana é que a avaliação de reação foi boa. Então a questão é a seguinte: o que eu queria trazer com isso? É lindo esse discurso, mas como é que o RH prova que o que ele faz dá algum tipo de retorno? Dá para fazer um negócio desse com impacto no curto prazo? A gente consegue mensurar de alguma forma? A gente consegue provar? Porque tem essa angústia eterna entre Lógico. aquilo que eu faço e acredito e aquilo que os outros veem, né? Que conselho você dá? Como que a gente consegue descer isso? Enfim, fala um pouquinho de como você tem lidado com esse tipo de situação, Conrado. Legal. Eu acho que a gente existe para gerar impacto, RH, ação de aprendizagem, para gerar impacto para o negócio. Então, a grana sai, você está pedindo para o mercado, ou para o CEO, ou para o sócio, assim, ó, me dá aí os milhões de reais da meu budget, porque eu quero fazer um treinamento. Então, a primeira coisa é óbvio que você vai responder à necessidade do negócio. Essa necessidade do negócio, ela não é só grana. Eu gosto de usar a lógica do BSC. Ela pode ser pessoas, ela pode ser inovação em Perfeito. processo, ela pode ser cliente, ela pode ser grana. Então, assim, muitas vezes a ambição do cliente, né, da empresa, é ter pessoas felizes, é ter pessoas que cresçam. Então, assim, o olhar é um olhar de negócio. E o negócio, a Deb colocou, o negócio não podia estar menos interessado em quantas horas você treinou. Gente, todo mundo que bota no relatório de final de ano quantas horas treinadas, multiplica pelo salário médio da empresa, tá? Porque isso é o que você tirou de mão de obra. Então, é um indicador muito ruim. Mas a questão, a primeira coisa é vincula ao negócio. Vincula ao negócio, a gente precisa entender se a mudança de comportamento, a aquisição de habilidade que a gente precisa, se ela está vinculada a treinamento ou não. Então, a gente está nesse momento de upskilling e reskilling, né, gente, que é novas qualificações e requalificar. Isso é um assunto absolutamente negócio. E a questão é, a gente vai definir o impacto que a gente quer ter, e o impacto pode ser indicadores de RH, turnover, prontidão para promoção, não estou buscando no mercado, pode ser geração de produtos, pode ser time to launch, pode ser o que é tempo para lançamento de produto, pode ser o que for. Mas a gente vai medir o motivo pelo qual a gente está trabalhando. Perfeito. E aí tem um segundo aspecto que não é todo mundo descalço na Praça da Paz. Vamos usar a People Analytics de verdade. Vamos cruzar informação de uma LXP redondo. Aliás, a LXP já está ficando para trás. Vamos pegar uma ferramenta de lifelong learning, uma ferramenta de upskilling e reskilling. Vamos misturar isso com os dados que você tem do seu sistema de gestão de talentos. Vamos pegar isso com entrevista de desligamento e vamos usar Big Data de verdade. Perfeito. Então, assim, tentar calcular ROI, gente, ROI, desculpa, assim, eu sempre falo, é impossível calcular. Assim, 1%, 0,1% dos programas. Assim, ó, E McDonald's é caro, né? É é caro fazer caro. o cálculo de Então, ROI. assim, e para que você vai fazer? O Ale Santilli fala uma coisa legal, fala assim, pô, ROI, se fosse verdade, ele vai dar um índice, 23,7% de retorno. Então, se eu apliquei R$ 1.000, eu tenho 23,7%. Se eu aplicar 1 milhão, vai dar 23,7%, porque ROI é isso, retorno sobre investimento. Se eu aumentar o investimento, eu mantenho o retorno? Não. Não é Então, assim. esquece ROI. Mas não esquece, não só, isso são dois É o aspectos. ROE e o ROEX agora que tá na moda, né? Assim, para mim é retorno sobre impacto. E tem uma coisa que como é que a gente aprende com os dados? Não é como é que a gente se defende. Qual que é o ROI do jurídico? Perfeito, perfeito. Então Nossa, pega essa, os peraí que eu vou dados. anotar. Volta como aprender, não se Então, assim, defender. gente, os dados estão lá para contar para a gente o que funciona e o que não funciona. Tem um bicho que está vindo pesadíssimo,
que o marketplace de habilidades dentro da sua empresa. Você sabe o que você tem lá nos seus 1.000, 5.000, 20.000? Você sabe quais são as habilidades disponíveis na sua empresa? E dá para fazer isso. Então, assim, putz, eu vou precisar de profissionais com conhecimento de Big Data. Você sabe quem tem? Você sabe as competências que essa pessoa é 3,7 em espírito de dono, sei lá, significa isso, né? Então, assim, o olhar mais estruturado de habilidades é uma coisa muito legal. E paixão por aprender instilada. Tem um cara da Novartis que eu vi num evento chamado Lenço ano passado, que ele falou uma coisa linda. Ele falou assim, qual que é o trabalho do RH? Fazer o aprendizado ser fácil aqui na empresa. É fácil aprender aqui. E traduzir é ruim, né? Que é facilitar, daí a gente já vai facilitar a sala de aula, mas tem que ser fácil. Tem que ser fácil. Tem que ser fácil, tem Então, que ser leve, então tem que assim, ser divertido, tem que eu gerar tenho impacto, tempo, né? eu tenho tempo, eu tenho acesso, eu tenho gestores interessados. Puta, e se entrar em gestor ainda, né? A gente precisa treinar esses caras tudo, e aí acho que é treinamento mesmo. A gente passou, Carol, 30 anos falando que o papel deles era desenvolver pessoas. Não é. O papel dele é criar espaço para as pessoas se desenvolverem. Porque para a gente desenvolver pessoas, a gente está dando esse modelinho que é, olha, uma vez por ano, ou uma vez cada 3 meses, não importa se vai falar com a pessoa, você vai dizer que ela tem. Quem é você para dizer que ela tem que melhorar ou não? Porque se é chefe, mais experiência significa mais conhecimento. Não bate isso. Então, assim, a gente tem que efetivamente criar um espaço. O que você tem é a capacidade de dar o exemplo, a capacidade de alocar recursos de uma maneira diferente, especialmente tempo. A gente está fazendo uma coisa, começa a semana que vem, que é o seguinte: é um grupo de pessoas, normalmente gestores, que estão afim, que o convite vai ser: você está afim de experimentar, aplicar ações de cultura de aprendizagem e contar para a gente como foi? Porque tem um monte de ideia de palestra que eu queria pegar gestores e a gente vai montar uma base de pessoas. Pegar gestores assim, cara, vamos tentar, por exemplo, no final da tua reunião com a equipe, mensal, semanal, quinzenal, perguntar, pessoal, o que eles aprenderam essa semana? Vamos experimentar isso e depois a gente volta e conversa para ver se funcionou ou não. Então, tem que ter um grupo de gestores que fala assim, cara, não existe um manual de como é que é ser gestor num mundo de lifelong learning, lifelong learning. Não existe. Então, vamos começar a escrever esse livro novo? Carol tem um livro, falar em livro novo, chama Humanocracy. Foi lançado em maio agora, Humanocracia. Humanocracy. É do Gary Hamel. E o Gary Hamel é um cara old school, é um cara dos livros tradicionais, é o cara do, acho que é Good to Great dele, né? E esse cara falou assim, ó, vamos assumir que o pessoal do Reinvent Organizations, o pessoal dos diferentes, eles ganharam. O modelo tradicional não está funcionando mais. Então, assim, quando o Gary Hamel escreve um livro levantando a bandeira de uma mudança radical na forma de trabalhar, putz, dentro do RH a gente tem que ficar quietinho e falar assim, cara, eu vou precisar mudar rápido. Última coisa, vai, que eu entrei em uma loucura agora aqui. Lançou um artigo. Putz, a Debbie tá aí. Debbie, bota o link do artigo no chat, que é tá em inglês, gente, mas o tradutor traduz todo para quem queira. É isso aí. O artigo da BCG. Que é o artigo. Oh, boa, João já botou o link da Amazon. Boa! Marisa tá em cima aí. Show! O artigo da BCG que fala que o RH. Que o CLO, né, o Chief Learning Officer, o profissional de treinamento, tem que sair do RH e ir direto para o CEO. Chegamos a 100 pessoas. Vamos contar aquela coisa. Meu marido que está aqui, eu sou o 100º, é 102. Agora vai ter brinde no final da live. E aí, então assim, olha esse, me perdi com o Marcos entrando aqui. Tá falando do artigo da BCG. Do artigo da BCG, obrigado. Puta, anotando. Esse é um baita artigo, e onde ele fala que o que as pessoas têm que criar é um learnscape, é um ambiente de aprendizagem. E fala assim, é papel do CEO. É papel do CEO, senão ferrou. Enfim,
Pergunta aí, Carol. Cara, Falando é que não é assim, eu louco aqui. falei pra vocês que esse cara me deixa com dor de cabeça. Porque eu tô saindo da live com tanta lição de casa, gente, com livro pra comprar, com artigo pra ler, Eu né, vou dar uma com dica pra curso você. pra fazer. Eu vou dar uma dica aqui. Sabe? Putz, é um post que ele tá 70%. É uma quarta live que eu falo que eu vou publicar amanhã. Vou tentar Ah, publicar amanhã. fala. A chamada é: antes de casar com o livro, namore com ele e tenha muitas amantes. Ou muitos amantes. E Ai, tenha gente, é, amantes. né? Eu tenho muitos amantes, eu fico lendo 5 livros ao mesmo tempo, é uma loucura Cara, isso, né? mas o lance é, por exemplo, Humanocracy. Pega o livro, Gary Hamel e Humanocracy. Cara, tem pelo menos uns 20 vídeos dele de 10 minutos contando isso. Pra Ele, assistir. inclusive, ele tem um curso que ele dá de graça para quem compra o livro. Então, assim, antes de... Humanocracy. O pessoal tá é, perguntando o nome do livro, Humanocracy. pessoal, vai colocando Alguém enquanto. escreve aí embaixo, hein? Vai. É. Então, assim, tem essa coisa de, putz, vai olhar. Ó, a Debbie colocou artigo, Debbie, obrigado. Gente, um Show. artigaço, assim. Eu tenho um resumo dele também para publicar. Então, assim, o olhar é um olhar de. A gente vai ter que mudar. É claro que a gente vai ter que mudar. Gente, eu fiz uma reunião essa semana passada com uma empresa que ela me apresentou aquele programa tradicional. Olha, são 6 encontros, cada encontro de 8 horas, ou 6 horas agora. E aí esse encontro a gente vai falar do tema A, do tema B, do tema C. Eu falei, gente, puta, eu posso ser super sincero? Eu penso em você para esse aqui, Conrado. Eu tenho esse orçamento, inclusive. Eu falo, putz, assim, meu, gente, não funciona. Assim, e hoje em dia é engraçado, gente, porque eu fiz muito isso. Acho que eu traduzi o pipeline de liderança, né? Quando eu estava no Lab SSJ, acho que o Maurinho foi, escreveu o prefácio, nós somos culpados. Mas por que comunicação para diretor é diferente de comunicação para coordenador? Tipo, a comunicação é mais chique, aqui tem gerúndio, aqui não tem, sei lá, qual que é? Ah, o local onde o treinamento acontece é É, diferente, né? Então, é que são símbolos da cultura, né? São é símbolos. isso. E aí você tem uma coisa que você falou outro dia que eu achei muito legal também, que a gente percebe que existe cultura de aprendizagem numa empresa quando é normal as pessoas, durante o horário de trabalho, pegarem um livro para ler. O que É que você está isso. fazendo? Estou trabalhando, cara, porque aprender faz parte do meu trabalho, né? Eu Eu brinco, ouvi esses depende, né? dias. É Harry Potter ou Michael Potter? De Harry acordo com o Potter. livro, pode. Mas posso dizer, às vezes até em Harry Potter, né? Porque é É aquela coisa de total. você trazer do lúdico, às vezes é uma série que você assiste, você traz insight. Eu esses dias ouvi de um cliente meu assim, não, a gente não vai treinar o pessoal no período de experiência, porque a pessoa, quando eu contrato, ela tem que vir pronta, né? Ela tem que entregar o que ela tem. Aí, se ela ficar, eu treino. Eu falei, puta que pariu. Como que eu... Desculpa, eu falei palavrão, não, óbvio, meu Deus. É, Enfim, tá vou dar bom. duas Mas chicatadas agora, posso, mas posso enfim, provocar? Posso pode. provocar? É assim, não treina nem antes, não depois. Cria um espaço onde a pessoa Para que as pessoas aprenda, onde aprendam. tem a troca. Mais uma vez, eu uso uma coisa, a gente chama matriz Life-Wide. A matriz Life-Wide, ela tem, num eixo, autodireção e heterodireção, né? Na verdade, embaixo é hétero. Heterodireção, alguém me diz o que eu tenho que aprender. Autodireção, eu escolho o que eu tenho que aprender. No outro eixo, eu tenho aprendizado formal e aprendizado informal. Formal, sala de aula tradicional, informal, bate-papo. E tem um contínuo aí, né? Vai de um super formal, obrigatório, a um super informal. O que eu tenho falado é assim, a gente tem que manter programas formais heterodirigidos. Tipo, programa de liderança, eu acho super importante ser provocado. E quanto menos aula e mais troca tiver, melhor. Os programas de segurança, as NRs, a gente tem que fazer, mesmo programas de competência. Mas a gente não pode só ficar dito informal. O que é? A empresa provendo ações de aprendizagem informal. Então, por exemplo, quando a gente faz Kumbuka, que eu odeio, porque o Kumbuka é horrível, né? Acho que. É isso aí, formal, exatamente, perfeito. Quando posso falar? No site da Nove, fora da propaganda, alguém escreve aí, nove.cc. No site da Nove tem uma área que chama Working Out Loud, trabalhando de voz alta. E lá a gente vai colocar, já tem duas coisas, todas as ferramentas que a gente produzir, a gente vai deixar aberta lá. E uma ferramenta é a matriz Lifewide que eu estou falando. Legal. Nove.cc, liguem para mim. Não, mas o que eu estava falando é que assim, a gente pode ficar no formal
hétero-dirigido, mas ele informal Ele é uma hétero-dirigido. parte É um disso, né? programa que você facilita. É aquela coisa, lembra que tinha? Eu pago o seu almoço se você almoçar com outras pessoas. Aí você tem que. A cultura de aprendizagem está aqui ensino, estimulando a autodireção. Eu quero organizar um curso para a minha área. E eu não vou nem te falar. Sabe o que acontecia na Renner, naquele programa que eu falei? A galera começou, porque eram 4 temas específicos, a galera começou a convidar amigos para fazer o webinar. Puta, tem um amigo meu que trabalha na empresa, quem quer ver? Quem quer ver? E o RH super pilhando, Clarice, Regina, Fernanda, já Bora, bora, super, cara, bora. e sabia depois. Então, assim, ocupar esse espaço todo da matriz é nosso papel. E aí a gente vai ter que contar com a ajuda de todo mundo. E a gente, é o que o João falou aqui, né? A gente quer saber o que tem de legal só para a gente poder compartilhar mais. A gente quer saber o que tem de legal só para as pessoas saberem. Porque tem essa coisa também, Carol. As pessoas, seres humanos, inclusive, eles foram ensinados pela gente que não podia fazer treinamento. Eles foram ensinados que tem que chegar na hora. Eles foram ensinados que tem lista de presença. Eu soltei o manifesto agora, e a frase do manifesto que mais repercutiu, eu tenho super orgulho do manifesto, gente. O manifesto tá na. Bota aí também, ó, vamos fazer propaganda geral. Gente. Mas é propaganda. Vamos lá, o Bruno tava aí também. É @somosnove. Tá lá na. Tá no seu Instagram, não? Tá no YouTube? No GTG. Tá no meu também, mas tá no IGTV, né? Tá no IGTV. E eu tenho um baita orgulho, é um manifesto mesmo, assim, não é? Tanto a pessoa fala assim, mas aqui não fala o que você vende. Eu falei, não, fala tudo. Não, vendo, imagina. Não quero falar, né? Mas é aquela história, a gente quer... Falou, sem lista de presença. No fundo, a frase sem que mais lista chama de é essa. Presença, Eu né? quero Sem um mundo lista de sem presença. lista de presença, até porque a verdadeira presença não se mede de fora para dentro. Então é esse o mundo, né? E eu, enfim, gente, olha lá, eu tenho um super orgulho desse manifesto. E tem uma outra coisa, a gente está batendo tanto no RH. As pessoas mais preparadas para fazer essa mudança são exatamente as pessoas de RH. Então só tem que abrir mão. Aconteceu nesse cliente que eu falei, gente, não é esse modelo. Vamos. Uma das ofertas que eu tenho é transformar trilha em portfólio. Isso é uma iniciativa, né? É um produto. E aí, é o que eu estou oferecendo para eles, mas 2 dias depois que eu falei com a pessoa, ela me ligou e falou assim, cara, eu estou pensando até agora, tipo, tá tudo errado, eu não sei como fazer o novo, assim. Porque é ruim também não fazer nada. Desculpa, vou ter que te interromper aqui, porque teve uma frase que você fez no artigo na época da Ferolab, e que eu uso em quase todas as minhas palestras para o RH e para o treinamento, que é o seguinte, fazemos o que fazemos porque é a melhor maneira de se fazer, ou fazemos o que fazemos porque não sabemos como fazer diferente. Esse artigo que você escreveu para lançar a Nextpedia, né, trouxe, eu lembro, isso me impactou muito positivamente, porque às vezes a gente está fazendo desse jeito porque é o caminho que a gente conhece, que a gente sabe onde vai dar. Eu até falei isso com a Flávia esses dias da BRH Brasil, cara, a gente precisa de mais coragem para arriscar. A gente está no mundo de startup, de MVP, de pivotagem, sabe, de growth, por que a gente está tão com medo, né? E Carol, sabe uma coisa, você falou de startup, né? Isso aconteceu agora também. Acho que foi nessa mesma reunião até. Que eu falei, a gente não vai fazer lançamento, a gente vai experimentar. A gente vai pegar... em vez de desenvolver 18 podcasts e 3 vídeos, a gente vai mandar um podcast e ver o que acontece para 20 pessoas. Sim, mas não pede o impacto? Eu falei, mas para que a gente quer botar todo mundo no auditório, chamar o CEO e lançar o programa daqui a um ano e meio? Eu estou fazendo um desenho, posso falar da EDP, a gente está fazendo um desenho da arquitetura de toda a educação corporativa. E o que a gente está propondo, eles são louquíssimos e maravilhosamente corajosos. O que a gente está propondo a gente só vai ter planejamento trimestral. Assim, um trimestre antes a gente planeja o que vai acontecer aqui. E aí vai aprendendo, e faz outro, e faz outro. Growth hacking, né? Você testa, vê o que funciona e continua. Eu falo, o RH tem muito para aprender com a área de venda, tá? Puxando a brasa da minha sardinha. Mas é assim, aprender a ouvir não, aprender a testar, aprender de fato a colocar isso que você trouxe dos dados, né? De não se defender, mas aprender com eles. Então tem coisa pra caramba. Eu preciso começar o encerramento. Eu tenho muito que fazer para você uma pergunta, que é um compromisso que eu tenho aqui, né, com a BRH, que é o seguinte, Conrado.
o RH adora fazer a seguinte pergunta para os candidatos em processo de seletivo, né? Que é como é que você se vê daqui a 5 anos? Não vou fazer essa pergunta para você, mas gostaria que você nos ajudasse aqui a construir essa reflexão. O que que você acha que, vamos pensar em 5, 10 anos, enfim, o tempo e o espaço nesse caso não importam tanto, mas que conselho você acha que o RH do futuro daria para o RH de hoje? Sabe aquela coisa meio. Como é o nome daquele filme, gente? Que ele vai de volta para o futuro? Né? Pensa que o RH do futuro pousou aqui hoje, olhou o que a gente está fazendo e falou: caramba, né? Que conselho você acredita que o RH do futuro. Flavinha, essa pergunta tem a ver com isso, com os indicadores, ela vai ser um pouco mais ampla, tá? Então, o que que você acha que o RH do futuro daria de conselho para o RH de hoje? Essa pergunta Não, porque a minha vontade de responder é que RH do futuro? Tipo, será que vai ter RH no futuro? Será que não vai ter uma área de cultura só? Será que as pessoas... Então, assim, meu silêncio é esse, assim. Puta, será que vai ter? Flávia, tô tomando cuidado. Então, assim, cuidado. eu acho que o RH alguém falou, sabe de nada, inocente, né? O RH, ele vai se transformar. Cara, recurso, então eu vou chamar oxímoro, assim, recursos Recursos humanos. humanos. Puta, não vai dar. Então, assim, na verdade, talvez uma grande área de cultura, cultura de inovação, cultura de aprendizado, e acho que uma outra coisa é, boa parte do processo que a gente faz hoje, a gente vai fazer com inteligência artificial, né? Você quer ver a coisa mais... Bom, primeiro seleção, a mudança de seleção que está acontecendo, e você quer a coisa mais louca, entra no Learning from Anyone. Basicamente, você entra, na verdade pode ser com realidade virtual, o protótipo dele. Isso vai ficar pronto em 5 anos, mas já tem um protótipo animal hoje. Carol, com quem você quer falar? Com Jesus Cristo, com Mahatma Gandhi, com Steve Jobs? Você coloca com quem você quer falar, você faz uma pergunta e ele te responde. É um cérebro que pensa que nem ele, que aprendeu, baseado no que existe tudo de informação sobre ele. Tem uma coisa que chama GPT-3, que é uma versão nova da inteligência artificial que é muito boa para criar textos. Então, uma revista chamada Wired acabou de fazer uma publicação falando, putz, eu fiz um artigo inteiro escrito pelo computador e ninguém percebeu. Enfim, tem um monte de coisa maluca acontecendo. E, gente, imagina daqui a 6 anos. O iPhone foi inventado há 12 anos. Imagina o que mudou de lá para cá. E daí a última coisa para todo mundo, que é a longevidade. A gente vai morrer velho, vai trabalhar muito. A gente tem 50, vai trabalhar até 80, 85, sei lá. 35 anos, são 3 vezes o tempo de invenção do iPhone num momento de curva exponencial. Então, puta, ou a gente está super atento ainda. Outro livro, gente, maravilhoso. The New Long Life. The New Long Life. Puta livro que fala de Vai todo mundo sair com longevidade. dor de cabeça hoje, gente. Eu tô adorando, porque tem 100 pessoas que vão ficar com enxaqueca hoje, que nem eu. O Linhares falou uma coisa legal, que é ageless. Linhares, eu gosto de uma coisa que é a geração perennial. Que é onde eu me sinto, assim, vai dizer que o que significa? Puta, minha mãe tem 80, assim, tipo, Regina Schlohauer, sigam pra vocês verem que loucura. Enfim! Cara, você falou um negócio que é louco, né? Quando a gente fala dessa coisa de inteligência artificial, porque assim, se tudo tá mudando, é claro que o RH vai mudar. E quando a gente fala RH, é um nome, é simbolizar o que a gente vive hoje. Isso vai se transformar de alguma forma. E muita gente acha que é uma coisa distante, que é ficção. Mas, cara, não é ficção. Isso é uma realidade que a gente ainda não compreende. Né? E eu acho que o Life-Wide Learning existe, né? É exatamente ampliar o seu raio de possibilidades para que você possa ampliar a sua compreensão do mundo ou compreender na hora certa e entender, caraca, como tudo isso faz sentido, como tudo isso se conecta, né? E na hora certa é legal, assim, porque Dá. o Léo tá acordado, ele vai dar aula para mim amanhã cedo, manda ele dormir. Léo Avarenga, tá? Na hora de dormir que ele acorda cedo, tá? E o Alecol, meu cunhado também. Mas tirando esses agradecimentos da Xuxa,
Vai Agora, derrubar assim, a gente! não, então, rapidamente, gente, LifeWire é porque a gente segue teu coração e segue, escuta um pouco, busca coisas, teu cérebro vai organizar depois e vai jogar fora, mas o processo de busca já é um processo super legal. Sensacional. Sensacional, cara. Sensacional, você é demais, eu sou sua fã, muito obrigada. Eu Eu fiquei muito também sou feliz fã. da gente ter essa oportunidade de estar junto. Galera, sigam Conrado Schlarauer, esse cara Eu vou dar uma compartilha dica. dentro do possível que ele consegue, né? Ó, eu vou dar uma dica, eu vou compartilhar mais. Bota no Google Conrado Aprendizado LinkedIn, Conrado Aprendizado Twitter, porque Schlohauer ninguém merece, né? Então, se você botar Conrado Aprendizado a rede social, vai aparecer lá. Ô, Conrado, eu só poderia trabalhar com você quando eu aprendesse a falar seu nome, assim como eu só É, pude casar com o Marcos quando eu aprendi a falar o nome é o dele, nome tá? dele, que é o Então, seu agora, tamo né? junto. Mas, gente, super obrigada. A gente vai divulgar agora no Instagram da BRH um cupom de desconto para quem estava aqui assistindo a live, que só dura 24 horas, para que vocês se inscrevam no evento do dia primeiro, né? E a gente possa ampliar essa discussão com outros grandes pensadores. O tom é esse, é provocativo, é reflexivo, mas ele tem que nos levar para a transformação, porque é isso que o mundo pede de nós. Conrado, gratidão gigantesca. Meu Valeu, LinkedIn gente. até entendeu que foi bom, que deu pra gente, LinkedIn, no Instagram, deu até mais tempo pra gente aqui na live. Isso é raro de acontecer, mas acontece às vezes. Assim, muito, muito obrigada. Galera, segue Conrado, participa do nosso evento no dia 1º de outubro e Olha o até vídeo, sexta-feira. olha o manifesto. Assiste o manifesto, né? Pega toda a lição de casa, a gente vai voltar aqui para poder fazer a chamada oral, tá bom? Mas, assim, não percam a oportunidade de aprender com pessoas como essa, sem dúvida, isso é muito enriquecedor, né? Então, assim, dá para aprender muito numa live. E, sem dúvida, essa foi uma daquelas lives que a gente sai, assim, com o coração transbordando, Eu a adorei cabeça também. fervendo e a vontade de compartilhar mais. Sexta-feira, aqui no canal da BRH, eu vou estar com o Clóvis de Barros Filho falando aqui Nossa também. Senhora. Olha onde eu me meti, tá vendo, Conrado? O negócio tá só em altíssimo nível. Então, gente, brigadão, excelente noite para vocês. Até sexta, Conrado. Beijo. Tchau, Beijo, tchau, gente. gente. Tchau, Obrigado. tchau. Valeu.